Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa aula número 5 da disciplina de tópicos de Direito Comercial, Mercado de Capitais. Hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de emissor de valores mobiliários, que são os fundos de investimento. Na nossa última aula, a gente falou sobre as companhias abertas. Hoje a gente vai falar sobre os fundos de investimento, que também são emissores de valores mobiliários regulados pela CVM, né, de acordo com as normas da Lei 6385. A gente vai ter duas aulas para falar sobre fundos de investimento. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre os chamados fundos não estruturados, que são nada mais, nada menos do que os fundos regidos pela instrução da CVM 555 de 2014. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os fundos estruturados, né, que são os fundos que são regidos por normas específicas da CVM. Fundo de investimento em participação, o FDIC, né, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, e os fundos de investimento imobiliário, né, os chamados FII. Bom, então, só para a gente saber, entender um pouco melhor dessa nomenclatura, essa classificação entre fundos de investimentos estruturados e fundos de investimentos não estruturados, ela não existe, né, do ponto de vista técnico, não é uma classificação que é utilizada nem na lei nem nas normas da CVM, mas acabou sendo a nomenclatura utilizada, né, na prática, né, no mercado e no meio especializado do direito do mercado de valores imobiliários, só para distinguir esses dois tipos de fundo, né? De um lado, os fundos que têm as suas regras dispostas por uma norma geral, né, que é a Instrução 555. Esses fundos acabaram sendo chamados de fundos não estruturados, e os fundos que possuem regra específica, que acabaram sendo denominados, né, de fundos estruturados, porque tem uma estrutura específica para o seu funcionamento. Bom, mas antes da gente entrar aqui nos detalhes, né, da Instrução CVM 555, vamos falar um pouco sobre o conceito de fundo de investimento, né? Bom, o conceito de fundo de investimento é uma questão muito discutida na doutrina e, em alguns casos da CVM também, no seu corpo de decisões administrativas. E essa discussão ela gira em torno, geralmente, da natureza jurídica do fundo, né? Então, algumas pessoas enxergam no fundo de investimento a natureza jurídica de condomínio, que foi a visão que acabou prevalecendo, pelo menos, né, na nossa legislação. Outras pessoas enxergam nos fundos de investimento uma natureza societária, como se os fundos fossem, ao fim e ao cabo, um contrato de sociedade entre seus cotistas. Enfim, outros doutrinadores, outras pessoas acabaram defendendo outras visões para conceituar o fundo de investimento, mas a gente não vai entrar, né, nos detalhes dessa discussão, não daria tempo aqui e fugiria um pouco do escopo da nossa aula, mas é importante, né, ter em mente que a visão que acabou sendo adotada, né, pela nossa legislação foi a visão de que o fundo de investimento constitui um condomínio. Então, lá no Código Civil, a gente tem um artigo 1368-C, que foi introduzido no Código Civil, né, pela Lei da Liberdade Econômica, e esse artigo diz que o fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Então, de forma bem sintetizada, né, o fundo ele é um ente, né, uma comunhão de recursos, um grupamento ali de ativos que não possui uma personalidade jurídica, embora possa haver uma limitação da responsabilidade dos cotistas. Esse é um ponto que a gente não vai tratar na aula de hoje, porque ainda não está regulamentado e carece de regulamentação pelo disposto no Código Civil. Então, não valeria a pena a gente falar sobre esse tópico ainda em abstrato, né, porque a limitação de responsabilidade dos cotistas vai depender, em grande medida, do que a CVM vai
dispor na sua regulamentação. Então, atualmente, os cotistas, né, eles ainda têm essa exposição pela falta de limitação de responsabilidade, e o fundo de investimento ele se caracteriza, né, legalmente como uma comunhão de recursos dos seus cotistas, mas é uma comunhão de recursos com um objetivo bem específico, né, um objetivo de aplicar esses recursos, né, agregados no fundo de investimento em ativos financeiros. Então, é um agrupamento ali de ativos que são, né, contribuídos pelos cotistas, que esses recursos são administrados com uma finalidade específica de investir em ativos financeiros. Por que o fundo de investimento existe, né? Qual é a grande vantagem desse tipo de estrutura? A gente pode pensar em duas, principalmente, né? A primeira grande vantagem é a possibilidade de um investidor ganhar, né? Conseguir diversificar mais o seu portfólio de investimento e diminuir o seu risco de investimento ao agrupar, né, os seus recursos com outros investidores. Então, um investidor individualmente pode ter ali uma quantidade de recursos que não é significativa, né, e não permitiria que esse investidor individualmente pudesse investir em ativos financeiros um pouco mais complexos, né, mas quando esse investidor se junta com diversos outros, eles conseguem ali conjuntamente formar, né, uma comunhão de recursos em valores significativos que os permitem investir em ativos financeiros mais interessantes para eles. A outra grande vantagem dos fundos de investimento é que ele permite que os investidores tenham acesso a uma gestão profissional. Então, a gente vai ver que o fundo de investimento ele tem os seus recursos geridos por um gestor profissional, né? E essa gestão profissional também permite que os investidores se beneficiem de estratégias de investimento mais sofisticadas, né? de uma estratégia de investimento que tem mais chances de sucesso do que o investidor teria se ele investisse individualmente. Então, o investidor que aporta seus recursos no fundo de investimento, ele naturalmente, né, vai ter a expectativa de que os seus recursos, em conjunto com os recursos de outros cotistas, administrado por um gestor profissional, vai, né, gerar resultados melhores do que o investidor teria se ele investisse individualmente, de forma direta, os seus recursos no mercado de valores imobiliários. Bom, os fundos de investimento, eles são entidades reguladas, né? Então, eles estão sujeitos à regulação da Comissão de Valores Imobiliários. Isso está expresso, está bem claro no próprio Código Civil, no parágrafo 1º do artigo 1368-C, no parágrafo 2º, que diz que competirá à CVM disciplinar o disposto no caput desse artigo, mas mesmo antes, né, das modificações que a Lei da Liberdade Econômica promoveu no Código Civil, a gente já tinha na Lei 6385 o fundamento legal para dizer que os fundos de investimento são regulados pela CVM. E o fundamento legal para isso é o artigo 2º, inciso 5 da Lei 6385, que caracteriza as cotas de fundos de investimento como valores imobiliários. Então, na medida que as cotas de fundos de investimento são valores imobiliários, elas estão, né, esses ativos e toda a estrutura por trás da sua emissão estão sujeitos à regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários. Bom, agora já passando aqui para a Instrução 555, como eu falei no começo, essa é uma regulação que estabelece regras gerais para funcionamento dos fundos de investimento. E ela se aplica prioritariamente, né, aos fundos que não possuem regras específicas, então esses fundos que a gente chama de fundos não estruturados, mas a regra geral da instrução CVM 555 também se aplica de forma subsidiária aos fundos que possuem regra específica. Então, por exemplo, fundo de investimento em participações
é um dos fundos que a gente chama de fundo estruturado, porque ele possui uma regra específica, mas, no silêncio dessa regra específica, a gente pode usar as regras da instrução CVM 555 também para o fundo de investimento em participação. E a instrução CVM 555, ela estabelece dois tipos de fundo de investimento, né? Então, ela prevê, né, a existência de fundos de investimento abertos e fundos de investimento fechados. E o que diferencia os fundos abertos dos fundos fechados é a possibilidade ou não do resgate de cotas. Então, lá no artigo 4º da instrução 555, a gente vai ver que os fundos abertos são aqueles em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas, conforme estabelecido no regulamento, e o fundo fechado, por outro lado, é aquele em que as cotas somente podem ser resgatadas ao término do prazo de duração do fundo, ou seja, no fundo aberto, os cotistas podem entrar e sair a qualquer momento, investindo, né, seus recursos no fundo aberto, se ele tiver aberto para aporte, ou resgatando os seus investimentos nos limites e nos prazos dispostos no regulamento do fundo. Então, é fácil de você entrar, é fácil de você sair. Nos fundos fechados, por outro lado, os cotistas eles não têm a facilidade de sair do fundo a qualquer momento pedindo resgate das suas cotas, porque eles têm que esperar, né, o término do prazo de duração do fundo para que possam resgatar o valor das suas cotas. E essas características, elas também, da possibilidade ou não de resgate, né, ela também tem um reflexo na forma, na possibilidade ou não de transferência das cotas do fundo. Então, no artigo 13 da instrução 555, a gente tem lá a regra de que a cota do fundo aberto não pode ser objeto de cessão ou transferência, exceto em algumas situações específicas, que são aquelas que estão listadas nos 6 incisos do artigo 13 da instrução. Fala lá, né, de uma decisão judicial, dissolução de sociedade conjugal, operações de cessão fiduciária, né, quando você tem a cessão da cota para garantia de alguma obrigação, execução de garantia, sucessão universal, enfim, algumas situações específicas em que a cota pode ser transferida. Fora essas situações específicas, vale a regra geral de que no fundo aberto o cotista não pode transferir a sua cota. Qual é a lógica para essa restrição? A lógica para essa restrição é que, como no fundo aberto o cotista pode resgatar a sua cota se ele quiser, o regulador entendeu que não faria sentido que o cotista pudesse transferir a sua cota a terceiro. Então, se o cotista quiser sair de um fundo aberto, a solução para ele não é transferir a sua cota, mas sim resgatar o valor da sua cota. Já no fundo fechado, a lógica é um pouco diferente. O artigo 14 diz que as cotas de fundo fechado e os seus direitos de subscrição podem ser transferidos mediante termo de cessão e transferência, assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou por meio de negociação em mercado organizado, em que as cotas do fundo sejam admitidas à negociação. Então, aqui no fundo fechado, é uma lógica muito parecida com as ações de companhias abertas, né? Nas ações de companhia, no caso das companhias abertas, se um acionista quer deixar de ser acionista da companhia, ele tem que vender as ações dele no mercado, né? Ele não tem a opção de resgatar o valor das suas ações, a não ser em situações muito específicas. Aqui no fundo fechado, é uma lógica parecida. O cotista não tem a possibilidade de resgatar as suas cotas, né? Ele teria que esperar até o fim da duração do fundo, mas o cotista tem a possibilidade de transferir as suas cotas, por exemplo, vendendo, né, as cotas do fundo no mercado. Então, a diferença, né, entre o fundo aberto e o fundo fechado é essencialmente essa. No fundo aberto, você pode resgatar as suas cotas, mas não pode transferir as suas cotas, né, porque a forma de você sair do fundo é resgatando o valor das suas cotas. No fundo fechado, o cotista não tem a possibilidade de resgatar as suas cotas a qualquer momento, mas pode, a qualquer momento, transferir as suas cotas a um terceiro, uma operação de compra e venda normal. Bom,
Em ambos os casos, como é que esses fundos, sejam eles abertos ou fechados, são constituídos? Os fundos de investimento são constituídos por iniciativa do seu administrador. Então, o administrador, como a gente vai ver, ele é, como o próprio nome já indica, né, a parte responsável por administrar o fundo. Então, todas as funções administrativas do fundo são exercidas pelo administrador do fundo. E é o administrador também que tem a iniciativa de constituir o fundo. Então, é uma lógica muito diferente das sociedades, né? Nas sociedades, a gente tem lá aquela dinâmica em que os sócios constituem a sociedade e elegem um administrador. Aqui nos fundos de investimento é diferente. O administrador é que constitui o fundo e oferece as cotas desse fundo para potenciais cotistas. Então, lá no artigo 6º da Instrução CVM 555, vai dizer que o fundo é constituído por deliberação de um administrador, a quem incumbe aprovar no mesmo ato o regulamento do fundo. O regulamento do fundo é o documento, né, que vai reger o funcionamento do fundo, vai dizer quais são as características daquele fundo, que tipo de fundo que é, qual é a estratégia de investimento daquele fundo. Se for um fundo aberto, vai ter lá as regras para o resgate das cotas, vai ter qual é a remuneração do administrador, né, quais são os encargos do fundo, né, os custos que o fundo tem que arcar, as características das cotas e assim por diante. Então, o regulamento do fundo é que vai estabelecer todas essas regras e quem fornece, né, a redação inicial do fundo é o próprio administrador quando ele toma a iniciativa de constituir o fundo de investimento. O funcionamento do fundo de investimento ele depende do registro prévio do fundo na CVM. Na prática, hoje em dia, esse registro ele é um registro que é automático, né? Então, o administrador do fundo ele manda os documentos para o sistema da CVM e, num prazo específico disposto na regulamentação da CVM, o fundo automaticamente é constituído e, a partir daí, né, a oferta das cotas desse fundo ao mercado vai depender de que tipo de fundo que tipo de fundo né? Porque aí as regras para a distribuição das cotas vão ser diferentes. O que são as cotas do fundo de investimento, né? As cotas do fundo de investimento são valores mobiliários, como a gente já viu, né? Estão definidos como valores mobiliários na Lei 6385, e elas correspondem a frações ideais do patrimônio do fundo. Então, o patrimônio do fundo vai ser dividido, né, em determinado número de cotas que vão ser distribuídas para os investidores, para o mercado, e cada cota vai ser correspondente a uma fração do patrimônio daquele fundo, que vai ser formado pelos recursos que vão ser aportados pelos investidores, né, e investidos pelo gestor da carteira. A gente já vai falar o que é essa figura do gestor. E o artigo 11 da Instrução 555 também dá algumas características adicionais desses valores mobiliários. O dispositivo diz que as cotas são escriturais, né, nominativas e conferem iguais direitos e obrigações aos cotistas. Então, a forma de registro da cota ela já é dada pelo artigo 11 da Instrução 555, que diz que a forma do registro vai ser escritural. Então, vai ser necessário a contratação de um escriturador para manter, né, o registro escritural das cotas, que obviamente vão sempre ser nominativas, né, porque a gente tem a vedação no direito brasileiro de valores mobiliários ao portador, né, valores mobiliários que não identifiquem quem é o seu dono. Então, obviamente, as cotas de fundo de investimento vão precisar ser nominativas, ou seja, vão precisar especificar, né, quem é o dono daquela cota. Então, todos os fundos de investimento vão ter lá uma escrituração para suas cotas, e essa escrituração vai dizer quem são os cotistas e quantas cotas cada cotista possui. Essas cotas, elas não possuem um valor nominal, né? O valor das cotas ele ele varia, flutua diariamente de acordo com o patrimônio do fundo. Então, como as cotas do fundo, cada cota corresponde a uma fração
né, do patrimônio do fundo. Esse patrimônio do fundo vai ter que ser avaliado de forma constante. Então, de tempos em tempos, o administrador vai ter que fazer a avaliação do patrimônio para saber quanto que aquele patrimônio vale em determinada data e o valor da cota, né, na medida em que a cota é uma fração, né, na medida em que a cota corresponde a uma fração do patrimônio do fundo, o valor dessa cota vai flutuar de acordo com a flutuação do patrimônio em si, né? Então, o valor da cota não é um valor fixo, é um valor variável e ele varia em função do patrimônio líquido do fundo, já que a cota, né, corresponde a uma fração ideal desse patrimônio. Bom, como a gente falou, né, o fundo de investimento ele é constituído por iniciativa do administrador. Então, quando o fundo nasce, ele não possui cotistas, ele só possui um regulamento. Esse regulamento pode dizer ali quantas cotas, né, o fundo vai emitir, mas é necessário que ocorra, né, esse ato de emissão das cotas para que o fundo passe a possuir, né, cotistas, porque são os cotistas, no final das contas, que vão aportar os recursos que vão formar o patrimônio do fundo. Então, não existe um fundo que esteja em funcionamento que não possua cotistas. Pelo menos um cotista o fundo vai precisar ter, porque é esse cotista que vai fornecer os recursos necessários para que o fundo forme, né, a sua carteira de investimentos. Então, na emissão das cotas do fundo, a partir do artigo 16 da Instrução 555 de 2014, na emissão das cotas do fundo deve ser utilizado o valor da cota do dia ou do dia seguinte ao da data da aplicação. Então, no ato de emissão, né, da cota, o valor da cota para fins, né, da subscrição pelo cotista vai ser o valor da cota naquele dia, determinado de acordo com o patrimônio do fundo. Obviamente que quando o fundo ele faz a primeira emissão dele, o patrimônio ele ainda não foi formado, né? O patrimônio ainda corresponde ali ao valor de zero, porque não tem nenhum recurso. Mas o administrador, no ato, né, quando ele emite o regulamento, ele vai dizer qual é o valor que ele pretende captar, né, dos cotistas na primeira emissão de cotas. Então, ele vai dizer ali que na primeira emissão de cotas, o fundo vai tentar captar, por exemplo, 50 milhões de reais. Então, o valor da cota vai ser esses 50 milhões de reais dividido pelo número de cotas que o administrador pretende emitir naquela primeira emissão do fundo. Nas emissões subsequentes, o administrador vai ter que avaliar o patrimônio do fundo para saber, né, quanto que vai ser o valor da cota. Bom, no artigo 17, a gente tem lá a regra de que a distribuição das cotas de fundo abertos ou fechados deve ser realizada por instituições habilitadas a atuar como integrante do sistema de distribuição. Então, vai precisar, né, nesse ato de emissão de cotas, vai demandar a presença de um corretor, né, um distribuidor de valores imobiliários, que são, né, as partes habilitadas a distribuir valores imobiliários no mercado. No artigo 18, a gente tem a regra que a distribuição de cotas do fundo aberto independe de registro prévio na CVM, então não é necessário para você distribuir publicamente cotas de fundos abertos, você registrar uma oferta pública na CVM. Então, a emissão de cotas do fundo aberto independe desse tipo de registro. Por quê? Porque no fundo aberto, né, o cotista pode resgatar o valor das suas cotas a qualquer momento. Então, como o cotista vai poder sair a qualquer momento e o fundo, né, vai ter que divulgar ao mercado de tempos em tempos informações sobre as suas atividades, sobre os seus investimentos. Se um cotista eventualmente estiver descontente com a sua condição de cotista naquele fundo, ele vai poder resgatar as suas cotas, né? Então, em função dessa facilidade do cotista de sair do fundo, né, e consequentemente, do risco menor a que esse cotista está exposto, é que a CVM entendeu por bem não submeter
a emissão de cotas desse tipo de fundo a um registro prévio. Nos fundos fechados é diferente, né? Nos fundos fechados, a gente tem a regra do artigo 20 da Instrução 555, que diz que a distribuição do fundo fechado depende de prévio registro na CVM, ressalvadas as hipóteses de dispensa expressamente previstas em norma. Então, no caso de fundo fechado, se você quiser distribuir publicamente as cotas desse fundo, você vai ter que registrar essa oferta pública na CVM antes de proceder, né? Antes de realizar a emissão das cotas. Aí aqui é a mesma lógica das companhias abertas, né? Como o investidor vai estar ali vinculado àquele fundo por um tempo considerável, né? Ele só vai poder sair do fundo transferindo as suas cotas no mercado. Essas cotas vão ter um mercado secundário, assim como as ações, e debêntures e outros fundos imobiliários possuem. A distribuição dessas cotas precisa ser registrada na CVM antes, e aí a gente vai usar aquela regra que a gente já estudou, né? Da Instrução 400, que é a regra geral de registro de ofertas públicas no mercado, ressalvadas as hipóteses de dispensa expressamente previstas em norma. Uma dessas hipóteses de dispensa expressamente previstas em norma é a Instrução 476, né, que regulamenta a dispensa de registro das ofertas públicas com esforços restritos. A gente já falou isso sobre essas modalidades de oferta na nossa aula sobre ofertas públicas. Então, essas mesmas regras de ofertas públicas se aplicam aqui no caso do fundo de investimento fechado. Bom, uma vez que o fundo foi constituído e distribuiu as suas cotas, né, ele vai passar a ter cotistas. E esses cotistas, eles possuem muitos poderes, né? Eles podem, por exemplo, substituir o administrador, ou substituir o gestor, substituir outros prestadores de serviço do fundo, e eles também têm a possibilidade de aprovar, né, ou reprovar as demonstrações financeiras e as contas do administrador, assim como eles têm poderes também para deliberar sobre algumas outras matérias, como, por exemplo, fusão, incorporação e cisão, e transformação do fundo, liquidação e outros assuntos que impactam diretamente o patrimônio dos cotistas. Essas competências estão dispostas lá no artigo 66 da Instrução CVM 55/2014. Uma informação importante aqui, né, é que se a gente comparar as competências privativas da Assembleia Geral de Cotistas nos fundos de investimento com as competências privativas das Assembleias Gerais de Acionistas nas companhias abertas, a gente vai chegar à conclusão de que os cotistas têm muito menos poderes nos fundos do que os acionistas têm nas companhias abertas, né? Suas competências são muito menos, né, significativas. Por quê? Porque no fundo de investimento você tem uma figura muito importante que concentra muitos poderes, que é a figura do administrador do fundo de investimento, que possui uma discricionariedade ampla para decidir diversas questões que são afeitas diretamente à administração do fundo. Então, ao passo em que os acionistas da companhia aberta podem influenciar na administração da companhia também, né, nos fundos de investimento, a influência dos cotistas sobre a administração do fundo ela é muito mais restrita, ela é muito mais difícil. Então, os cotistas acabam tendo competências que são muito mais ligadas, né, a atos que podem afetar diretamente o seu patrimônio e não a atos que digam respeito à administração do fundo e à administração dos investimentos do fundo. Bom, como funciona essa administração, né? Aqui a gente vai passar por esse tópico de forma muito rápida, porque não daria tempo para a gente falar sobre todos os detalhes, né? Mas, basicamente, a administração do fundo ela é conduzida pelo administrador, essa figura que a gente já falou, né? O administrador, inclusive, ele tem a competência de constituir o fundo, é por iniciativa dele que o fundo é constituído, mas o administrador ele não faz tudo sozinho, né? Ele não necessariamente conduz todas as atividades de administração do fundo diretamente. Então, para muitas atividades necessárias à administração do fundo,
o administrador contrata prestadores de serviço. Esses prestadores de serviço que podem ser contratados pelo administrador, em nome do fundo, estão dispostos numa lista, né, na lista do parágrafo 2º do artigo 78 da Instrução 555. Então, essa lista ela tem ali 8 tipos de prestadores de serviço que o administrador do fundo pode contratar em nome do fundo para ajudá-lo ali na administração do fundo de investimento. Dessa lista de 8 prestadores de serviços, o mais importante é o prestador de serviço que cuida da gestão da carteira, né? Que é a figura do gestor da carteira de investimentos. É o gestor da carteira de investimentos que vai ser responsável por investir os recursos dos cotistas, né? Então, quando o fundo de investimento toma a decisão de adquirir um valor imobiliário, de adquirir um ativo financeiro, essa decisão é tomada pelo gestor da carteira em nome do fundo. E a gente tem, né, a possibilidade de que a gestão da carteira seja feita pelo próprio administrador do fundo. Então, o próprio administrador pode cuidar da gestão da carteira diretamente, mas, muitas vezes, o administrador do fundo prefere contratar um gestor profissional. Então, ele contrata uma outra parte que é especializada em gerir carteiras de fundo de investimento. Então, é muito comum que as figuras do administrador e do gestor da carteira de investimentos do fundo de investimento sejam ocupados, né? Essas posições sejam ocupadas por pessoas diferentes. O administrador acaba contratando um terceiro para cuidar da administração dos investimentos do fundo. Por esse motivo, a gente vai ver, né, que a regulamentação atual da CVM, que rege os administradores de fundo de investimento, ela prevê 2 figuras distintas. Ela prevê a figura do administrador fiduciário, que seria, né, o administrador estrito sensu, aquele que é responsável pela constituição do fundo e por todas as atividades de administração do fundo, ainda que ele possa terceirizar algumas delas, e a figura do administrador de carteira, que seria a pessoa, né, que se ocupa exclusivamente da atividade de gestão da carteira do fundo de investimento. Bom, então, só para a gente encerrar a nossa aula de hoje, né, o que é a carteira do fundo de investimento? A carteira do fundo de investimento, ela nada mais é do que o conjunto de ativos, né, que o gestor da carteira adquire em nome do fundo, utilizando os recursos dos investidores, dos cotistas, né? Então, os cotistas aportam seus recursos no fundo de investimento, né, o fundo de investimento criado pelo administrador. O administrador contrata um gestor e o gestor seleciona quais vão ser os ativos que o fundo vai adquirir, né, quais vão ser os ativos que o fundo vai investir. Essa decisão do gestor, ela não é uma decisão completamente discricionária, né? Ela é discricionária, mas só que dentro dos limites do que dispõe o regulamento do fundo. Então, o regulamento do fundo ele vai estabelecer uma política de investimento. Essa política de investimento vai dizer em quais tipos de ativos, né, o fundo de investimento pode investir. Então, se for um fundo de investimento focado em ações, a política de investimento vai dizer que o fundo só pode investir em ações, ou que tem que investir uma quantidade determinada do seu patrimônio em ações. Se for um fundo de renda fixa, a política de investimento vai dizer que o fundo tem que investir prioritariamente em ativos de renda fixa e assim por diante. Então, é o regulamento do fundo que vai dizer qual é a política de investimento que vai ser seguida pelo fundo e o gestor vai ter que observar essa política, né? Dentro dessa política, ele tem discricionalidade para escolher quais ativos ele vai investir, mas ele está limitado pelos contornos dessa política de investimento disposta no regulamento do fundo. E no parágrafo 1º, a gente tem a regra de que esses ativos eles têm que ser obrigatoriamente ativos sujeitos, né, a registro, né, e sujeitos à regulamentação do Banco Central do Brasil ou da CVM. Então, são ativos, não é qualquer ativo que os fundos podem
que eles podem investir, né? Tem que ser esses ativos registrados, que sejam objeto de custódia, objeto de depósito central, junto a instituições registradas no Banco Central ou na CVM. Né? Que ativos são esses? Ações, debêntures, né? Títulos de dívida que estejam custodiados junto a instituições financeiras, e assim por diante. A gente vai ver que os fundos estruturados eles têm um pouco mais de liberdade para investir em outras coisas. Né? Então, fundos de investimento em participações podem investir, por exemplo, em ações de companhias que não têm, né, as ações negociadas no mercado. FDICs podem investir, né, em direitos creditórios que não sejam necessariamente direitos custodiados na forma aqui do parágrafo 1º do artigo 95. Então, existe uma liberdade um pouco maior nos fundos estruturados, mas nos fundos não estruturados, a gente tem essa limitação prática aqui de que tipos de ativos o fundo pode investir. Bom, de acordo com o tipo de investimento que o fundo realiza, ele pode ser classificado de acordo ali com os critérios do artigo 108 da Instrução CVM 555 de 2014. E esse dispositivo ele prevê basicamente 4 tipos de fundo. Ele prevê o fundo de renda fixa, que é aquele que investe prioritariamente em ativos de renda fixa, né? Títulos de dívida, debêntures, etc. A gente tem o fundo de ações, que é o fundo de investimento que investe prioritariamente em ações. A gente tem o fundo multimercado, que pode investir em vários tipos de ativos diferentes, né? Então, tem uma diversificação maior quanto ao tipo de ativo que ele investe. E nós temos o fundo cambial, que investe, né, em ativos que têm exposição a diferentes moedas. Né? Então, tem uma exposição ali ao risco cambial, ao risco do câmbio. Então, de acordo, né, com o regulamento, com a política de investimento do fundo e com o tipo de ativo que o fundo pode adquirir, ele vai ser enquadrado em uma dessas 4 hipóteses. Né? E, obviamente, se você tem um fundo cambial, por exemplo, esse fundo vai ter que investir os seus recursos, né, em ativos que tenham exposição ao risco cambial. Você não vai poder ter um fundo cambial que investe prioritariamente em ações, por exemplo, que não possuem, né, exposição ao risco cambial necessariamente. Então, cada um desses tipos vai estar vinculado, né, de acordo com a sua política de investimento, a investir os seus recursos em um tipo de ativo específico. Bom, o que acontece se um fundo acaba investindo uma parte significativa do seu patrimônio em ativos que não são alinhados à sua política de investimento? A gente tem o que a gente chama de desenquadramento da carteira do fundo. Então, lá no artigo 104, diz que o administrador ele responde pela inobservância dos limites de composição e concentração de carteira e de concentração em fatores de risco estabelecidos pela Instrução 555 e pelo regulamento do fundo, e o administrador deve acompanhar o enquadramento aos limites referidos no caput. Então, tanto a Instrução 555, que estabelece diferentes tipos de fundo e regras gerais para a estratégia de investimento de cada um desses fundos, como o regulamento, que vai estabelecer a política de investimento dos fundos, vão estabelecer ali os limites, né, e os critérios para a composição da carteira de ativos em que o fundo vai investir. Né? Quem monta essa carteira e investe nos ativos é o gestor, mas o administrador ele vai ter a obrigação de acompanhar, né, a formação dessa carteira para assegurar que essa carteira de investimentos vai ser compatível com a política de investimento do fundo e com o tipo de investimento do fundo, se essa compatibilidade, né, da carteira com a política de investimentos não for observado, isso vai causar um desenquadramento da carteira, né, que pode gerar a responsabilização do administrador. Bom, acho que esses são os pontos principais aqui que a gente tinha para cobrir. Infelizmente, a gente tem muito pouco tempo para falar sobre fundo de investimento, isso
fundos de investimentos, eles preencheriam facilmente um semestre inteiro, uma disciplina só para eles, mas aqui a gente só tem uma aula para falar sobre os não estruturados e uma aula para falar sobre os fundos estruturados. Então, nesse apanhado geral aqui, eu tentei abordar os pontos mais importantes. A gente fica por aqui e, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre fundos de investimentos, mas agora sobre fundos estruturados que possuem regramento específico na CVM. Então, até a próxima.